As medidas assecuratórias são ações de natureza cautelar, previstas nos artigos 125 ao 144 do Código de Processo Penal, que têm como objetivo garantir que se efetivem os efeitos extrapenais obrigatórios da sentença penal condenatória, previsto no artigo 91, inciso 1 e 2, a linha B, segunda parte do Código Penal, quais sejam tomar certa obrigação do réu em indenizar a vítima pelos danos causados com o crime e conduzir à perda de bens que tiver o condenado adquirido com proveito da infração. Agora iremos explicar a ação de execução ex delito e a ação civil ex delito. A compreensão dos temas relativos a essas duas ações são pressupostos necessários ao estudo das medidas assecuratórias. No que pese à ação de execução ex delito, ela consiste em uma ação de execução baseada no título executivo resultante da sentença condenatória transitada em julgado. Assim, de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Penal, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução em juízo civil, para o efeito da reparação do dano do ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Assim, a ação de execução ex delito tem como vantagem a dispensa produção probatória, ou seja, testemunhas e perícias. A desvantagem é que demora da ação penal, ações cautelares não estão à disposição. Deste modo, são legítimos para pedir a ação de execução ex delito o ofendido, o seu representante legal ou seus herdeiros. Quando o titular não tiver poder aquisitivo, o Ministério Público poderá ajuizar a ação, isto de acordo com o artigo 68 do Código de Processo Penal. Já a ação civil ex delito consiste em uma ação cognitiva, de conhecimento, que busca constituir um título executivo em sentença civil. É uma ação para o ressarcimento do dano que poderá ser proposta contra o autor do crime e, se for o caso, contra o seu responsável civil. Tem como vantagens não aguardar o final do processo penal, o valor da indenização é mais adequado e existe uma possibilidade de utilização de cautelares. São legítimos para pedir a ação civil ex delito o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Portanto, na ação de execução ex delito, aguarda-se o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e executa-se o valor da indenização nela fixado, sem prejuízo da liquidação nocível do dano efetivo. Neste caso, se o autor do delito iniciar os atos de disposição de seus bens, pode-se utilizar as cautelares criminais para evitar tais bens. Já na ação civil ex delito, propõe-se imediatamente ação civil de reparação de danos na esfera civil, buscando obter um título civil apto à posterior execução. Aqui, eventuais atos de disposição patrimoniais poderão ser bloqueados por meio das cautelares do Código de Processo Civil, mais rápidas e eficazes que as criminais. Como primeira medida assecuratória regulada pelo Código de Processo Penal, temos o sequestro de bens imóveis, o qual está disciplinado desde o artigo 125 até o artigo 133 do Código de Processo Penal. O sequestro deverá ser ingressado perante o juízo criminal, visando a indisponibilidade de bens imóveis que tenham sido havidos pelo investigado ou pelo réu com proveito extraído da infração penal. O artigo 127 dispõe que o sequestro poderá ocorrer em qualquer fase do processo ou antes de oferecida a denúncia ou a queixa-crime. Além disso, para que essa medida ocorra, ela possui como requisito indispensável a existência de indícios veementes de que o bem a ser sequestrado tenha sido adquirido com os proventos da infração penal. O artigo 127 traz como legitimados o juiz ex officio, que poderá ordenar a realização do sequestro, bem como poderá requerer o Ministério Público, o ofendido, o seu representante legal, caso o ofendido seja incapaz, ou seus herdeiros, caso o ofendido tenha falecido, além do presidente de comissão parlamentar de inquérito. Quanto à defesa, no sequestro, a defesa ela poderá ser realizada pela pessoa que teve o bem constrito por meio de embargos, a serem opostos na forma dos artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal, bem como a doutrina e a jurisprudência têm admitido o uso do mandado de segurança e da apelação previsto no artigo 593, inciso 2 do Código de Processo Penal, com o mesmo objetivo. Acerca do procedimento, caso o magistrado ele entenda estar ausentes os indícios veementes de que o bem for adquirido com os proventos do crime
ele poderá indeferir liminarmente o pedido ou poderá designar audiência de justificação, em que facultará o requerente provar argumentar acerca dos fatos que alegou. E caso o juiz ele compreenda que estão presentes os requisitos legais, ele decretará o sequestro. Nota-se que as mesmas regras aplicadas aos bens imóveis, elas serão aplicadas ao bem móvel. Porém, existem duas diferenças. Tratando-se de sequestro de bem móvel, não há que se falar em inscrição da medida em registro imobiliário. Quando ocorrer o sequestro, essa inscrição ela será feita por órgão próprio de registro. Por exemplo, caso ocorra o sequestro de um carro, essa inscrição ela será realizada no DETRAN. E como segunda diferença, temos que o sequestro de bem móvel só será viável quando não for possível a busca e a apreensão. Temos também um terceiro tipo de sequestro, que é o sequestro de valores equivalentes, o qual encontra-se disciplinado no artigo 91, parágrafo 2 do Código Penal. Tal artigo ele estabelece que, não sendo os bens encontrados, os móveis encontrados ou localizados no exterior, podem ser sequestrados valores lícitos, equivalentes e pertencentes ao investigado ou ao acusado. Hipoteca legal é um direito real de garantia que incide sobre bens imóveis lícitos que pertencem ao réu. A finalidade dessa medida assecuratória é assegurar que na futura ação de execução ex-delito, o acusado tenha patrimônio disponível para arcar com os prejuízos causados ao ofendido em virtude da prática criminosa. De acordo com o artigo 134 do Código de Processo Penal, a hipoteca será possível em qualquer fase do processo, desde que se tenha certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Ela será requerida pelo ofendido e se estende também ao seu representante legal e a seus herdeiros. Já o Ministério Público só terá legitimidade se a vítima for pobre e requerer que promova o pedido de hipoteca legal em seu nome ou se houver interesse da Fazenda Pública. O requerimento da hipoteca legal será feito através de petição fundamentada endereçada ao juiz da vara criminal e devem ser descritos os bens imóveis a serem hipotecados e estimar o valor do dano civil sofrido e dos bens do réu que pretende hipotecar. O requerente ele deve demonstrar o películo in mora e, estando presente todos os pressupostos da medida, o magistrado ele nomeará um perito que procederá à avaliação do valor da responsabilidade civil e dos imóveis indicados. Após o laudo, o juiz ouvirá as partes em um prazo comum de 2 dias e as partes poderão impugnar a perícia. Resolvidas as eventuais impugnações, irá aguardar a sentença no processo penal que o réu responde. Se a sentença ela for absolutória, a hipoteca é cancelada. Se a sentença for condenatória, a hipoteca será encaminhada ao juízo civil. E a partir daí, os bens permanecerão hipotecados no juízo civil pelo prazo de 90 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória. Diante de diversos fatores que podem conduzir à ineficácia de hipoteca legal, o legislador previu a possibilidade de arresto preventivo, cujo objetivo é tornar os bens do réu inalienáveis no curso do processo. Está previsto no artigo 136 do Código de Processo Penal e vai dispor que o arresto poderá ser decretado de início. Sua revogação, no entanto, se dará no prazo máximo de 15 dias a partir da sua efetivação, se não for promovido o processo de hipoteca legal dos bens conscritos. O arresto previsto no artigo 137 do Código de Processo Penal é simétrico à hipoteca legal. Vai se referir a bens móveis de origem lícita, pertencentes ao réu e que sejam passíveis de penhora. Algumas das suas características serão a residualidade em relação à hipoteca, quando o patrimônio do réu é insuficiente para cobrir a integralidade da responsabilidade civil, o depósito, quando os bens arrestados ficarão em regime de depósito, tanto na guarda de terceiros nomeados pela autoridade judiciária ou em poder do próprio réu no curso do processo. A suscetibilidade de penhora, quando alguns bens serão impenhoráveis, porém, dessa impenhorabilidade, os bens adquiridos com proventos de infração legal são a exceção. E possibilidade de alienação prévia se houver risco de deteriorização. Quando os bens arrestados forem fungíveis e passíveis de deteriorização, é possível que, com o deferimento do arresto, sejam eles vendidos em leilão, com o quanto depositado em conta judicial.
Venda antecipada dos bens. O artigo 144-A do Código de Processo Penal possibilita ao juiz determinar a alienação antecipada de bens para a preservação de seu valor, sempre que estiverem sujeitos à deteriorização ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Embora a medida seja apropriada aos bens móveis sequestrados ou arrestados, nada obsta seja aplicada também em relação aos bens imóveis sequestrados ou hipotecados, já que a lei não faz distinção a respeito. Os bens sujeitos à alienação antecipada deverão ser avaliados, devendo o leilão ser realizado preferencialmente por meio eletrônico. A venda deverá ser feita pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Caso não seja alcançado este valor, poderá ser feito novo leilão em até 10 dias contados da realização do primeiro leilão, a ocasião em que os bens poderão ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Realizada a venda judicial, o numerário obtido com o leilão ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo. No caso de condenação, este valor será convertido em renda para a União, Estado ou Distrito Federal. Na hipótese de absolvição, será entregue ao acusado. Veja-se que determinadas medidas assecuratórias podem ser ordenadas tanto no curso da investigação criminal quanto no decorrer do processo judicial. É o que ocorre com o sequestro de bens. Por exemplo, dispõe do artigo 127 do CPP que sua decretação pode ocorrer em qualquer fase do processo, ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Ora, relativamente à venda antecipada, o artigo 144-A, parágrafo 3º do CPP sugere que deva ocorrer apenas no curso do processo, já que se refere ao destino do numerário obtido com o leilão. No caso de condenação ou absolvição criminal, sem fazer referência à hipótese de não ajuizamento da ação penal. Não obstante, considerando que uma das finalidades da venda judicial é evitar a deteriorização do bem constrito, pensamos que nada obsta seja realizado o procedimento de venda antecipada também na fase anterior ao juizamento da denúncia ou da queixa-crime, bastando que estejam presentes os motivos legais, risco de deteriorização ou depreciação ou dificuldade de manutenção. Nesta hipótese, o eventual não ajuizamento do processo criminal importará na entrega do valor obtido com a venda àquele a quem pertencer a coisa alienada. Olá, pessoal, vamos entender um pouco sobre medidas assecuratórias. Temos 4 hipóteses: o sequestro, o arresto, a hipoteca legal e a alienação antecipada. O artigo 130 prevê que o sequestro recai sobre bens imóveis, contudo, não há nenhuma vedação legal para que este recaia sobre bens móveis. O que mais caracteriza o sequestro é quando o indivíduo contrai o bem com dinheiro ilícito. Para haver sequestro, deverá ter algum indício, não precisa ser necessariamente uma prova. E o sequestro prevê uma legitimidade ampla. Transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado vai determinar a avaliação e as vendas dos bens em leilão. Se houver lesado ou terceiro de boa-fé, o dinheiro irá para eles. Agora, iremos entender um pouco sobre a hipoteca legal. Poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, este tendo certeza da infração, e será requerido indícios. Ter certeza da infração significa que serão necessárias provas. O artigo 136 fala um pouco sobre o arresto. É o caso de bens lícitos. O arresto poderá ser decretado de início, revogando-se em 15 dias, caso não tenha sido feita a inscrição de hipoteca legal. Se o responsável não possui bens imóveis ou possui valor insuficiente, poderá ser arrestado bens móveis. Já a medida de aliança antecipada é a mais recente e foi criada em 2012. O artigo 144-A prevê que o juiz irá determinar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiver sujeito a qualquer grau de deterioração ou depreciação. Também ocorrerá quando houver dificuldade na manutenção. Muito obrigada pela atenção de todos e fiquem em casa. Tchau!